Então, uma outra característica da soma de vetores é que sempre que você tiver dois vetores que têm a mesma direção e sentido, você vai somar os módulos desses vetores. Mas, somente neste caso, você soma os módulos dos vetores. Então, digamos que você tem dois vetores, A e B. Então, ambos estão na mesma direção, ou seja, horizontal, e no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, somente nesse caso, a soma de A com B vai ser igual à soma dos módulos de A com B. Então, digamos que o módulo de A seja igual a 5 unidades, porque ele tem 5 quadradinhos aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E B é 3 unidades, tem 3 quadradinhos. Então, a soma aqui vai ser a soma do A, do módulo do A, do módulo do B, que vai dar 8 unidades. Ou seja, o vetor soma vai ter o tamanho desses dois vetores somados. De forma que, para a soma deles, tem aqui o A somado com B, aquela mesma regra, né? O início do segundo vetor que eu estou somando, ele vai sempre ser posicionado no final do primeiro vetor. De forma que o vetor soma, ele vai ser quem? Ele vai ser o vetor resultante que sai do início do primeiro vetor. Ele sai daqui e chega no final do segundo vetor, do último vetor a ser somado, né? Então o vetor soma ele vai estar sobre esses dois vetores aqui. Trazendo esse vetor soma aqui para frente. Então vai ser esse vetor aqui que tem um módulo igual à soma do módulo dos vetores individuais, mas somente nesse caso, onde os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Suponha que você tem um vetor A e você pega o oposto desse vetor. O que é o oposto? É o mesmo vetor, só que ele apontando na direção oposta, né? Então você pega o vetor e inverte o sentido dele. Então ele vai estar no sentido oposto. Então eu tenho o vetor A e aqui eu tenho o inverso do vetor A. Então como seria a soma desses vetores? Pela nossa regrinha, né? A soma do vetor A com o vetor com seu oposto, né? Vai ser quem? Eu vou pegar aqui e posicionar o vetor A. E a regra me diz que o outro vetor que eu vou somar, ele tem que ser posicionado aqui no final do primeiro vetor, né? O início do vetor menos A, nesse caso aqui, vai ter que ser posicionado no final do vetor A. Então vamos fazer isso. Então pego esse outro vetor aqui. E posiciono ele, o início dele, aqui no final do outro vetor. Dessa forma. Então note que o final do último vetor da soma, ele está coincidindo com o início do primeiro vetor da soma. Pela nossa regra aqui, do poligonal fechado, né? A gente acabou de ver aqui atrás, ó, onde você tem o final do último vetor coincidindo com o início do primeiro vetor, o resultado da soma sempre vai ser o quê? Vai ser um vetor nulo. Então, da mesma forma aqui, o resultado dessa soma aqui, a soma de A com o seu vetor oposto, isso vai ser igual a zero. Então, o resultado dessa soma vai ser um vetor nulo. Aqui você tem um vetor A. E aqui você tem um vetor oposto.
ao vetor A. Lembrando que a definição do vetor oposto é sempre um vetor que tem o mesmo modo e direção, só que o sentido oposto. Só você lembrar disso. O sentido oposto quer dizer que é um vetor oposto, desde que a direção e o modo sejam sempre o mesmo, sejam iguais. Outra forma equivalente, né, a forma geométrica da gente realizar a soma de vetores, através da regra do paralelogramo. Para demonstrar que essa regra é semelhante, equivalente, né, à regra do geométrico, vamos pegar aqui nosso primeiro exemplo. Onde eu tinha um vetor A e o vetor B, e a soma deles resultou nesse vetor S aqui. A regra do paralelogramo ela é bem semelhante, só que o que a gente vai fazer aqui? Você vai pegar novamente o vetor A, só que agora o vetor B, ao invés de eu posicioná-lo aqui, com o início dele coincidindo com o final do A, eu vou colocar os dois vetores com origem comum, ou seja, eu vou posicionar eles dessa forma. O início dos dois vetores, a origem deles, vai estar sempre partindo do mesmo ponto. Então eu vou pegar o vetor A e o vetor B e sempre posicioná-los com a origem a partir do mesmo ponto. A segunda parte vai ser eu fazer a projeção do vetor B. Então eu pego só a projeção de B e posiciono no final do vetor A. Como eu estou falando só de projeção, o que seria projeção? É como se fosse uma cópia do vetor B, uma sombra do vetor B, posicionada aqui no início do vetor A. Então isso aqui seria a minha projeção de B, né? Uma linha do mesmo tamanho de B, posicionada aqui no início do vetor A. Então é o mesmo tamanho, mesma direção, né? Agora eu vou pegar a projeção do vetor A. Então, o que é a projeção do vetor A? Eu vou pegar uma linha tracejada com o mesmo tamanho de A, mesma direção, né? Eu vou posicionar aqui dessa forma no início, no final, melhor dizendo, do vetor B. Perceba que eu vou formar um polígono, um paralelogramo. Por que paralelogramo? Porque eu tenho linhas paralelas aqui, né? Agora, o vetor soma vai ser essa linha que parte da origem comum dos dois vetores e vai chegar no final da projeção. Então, esse daqui vai ser o vetor soma. Vetor soma dado pela letra S. Então essa soma aqui ela é feita através do método do paralelogramo. Enquanto essa primeira soma que a gente fez no outro exemplo foi pelo método geométrico. Para provar para vocês que esse vetor soma obtido pelo método geométrico é o mesmo vetor soma obtido pelo método paralelogramo, eu posso selecionar esse vetor soma aqui só ele. Deixa eu apagar aqui os outros vetores. Então aqui é o vetor soma obtido no primeiro método. E eu posso projetá-lo aqui em cima do vetor soma obtido pelo segundo método. Lembrando que essa ferramenta aqui e a forma que eu estou fazendo essa aula, gravando essa aula, é tudo com a mesma escala, né? Então eu consigo de fato copiar, né, as mesmas imagens e projetar uma em cima da outra sem alterar as propriedades. No caso aqui, as propriedades do vetor. Então observe que eu posso sobrepor os dois vetores, que eles vão ter o mesmo tamanho, né, ou seja, o mesmo módulo, a mesma direção, que nesse caso aqui é diagonal, e o mesmo sentido, que é o ascendente, ou de baixo para cima. Né? De baixo para cima, partindo da direita para a esquerda. Né? Então, perceba então que como esse primeiro vetor soma aqui e esse vetor aqui, ele tem as mesmas características que esse outro vetor aqui, então eles são os mesmos vetores. Então note que eu consigo, de fato, mostrar que os dois métodos eles são equivalentes.